Então, hoje eu converso com a queridíssima Gabriela Moriondo, uma menina linda, me permita fazer esse elogio aqui, que eu tive o prazer de conhecer nesses tempos de pandemia. Só dá para conhecer por rede social mesmo. E ela aceitou fazer essa conversa comigo durante os próximos minutos. E eu quero saber, Gabriela Moriondo, como é que você está? Tudo bom com você? Ai, tudo bem, Fábio? Eu queria dizer que é um prazerzão estar aqui. Eu te acompanho no Instagram há muito tempo, acompanho suas redes, amo te ver criar, eu vejo que você está sempre em andamento, você está sempre produzindo, e isso é muito bacana, e produzindo nesse tempo de quarentena. Eu, Gabriela, confesso que essa quarentena me travou um pouco, mas isso foi importante, porque eu pude rever o que eu estava fazendo, quase que mecanicamente, às vezes, né? Então, pude parar, descansar. Confesso que eu estou no auge do meu tédio e das minhas crises de querer muito produzir nesse momento, mas foi importante para repensar a minha produção, para repensar as minhas ações, não só como bailarina, artista, mas como pessoa, como parente, como amiga, como companheira para mim mesma. Então, grandes emoções e uma montanha-russa de swings de humor, como uma legítima geminiana. É uma guerra interna em casa, mas uma guerra que tem alguns prazeres, alguns insights. E eu já estou cheia de vontade para que quando essa pandemia acabar, eu possa realizar todos esses desejos que estão salpicando na minha mente quando eu vou dormir. Eu conversei com um amigo esses dias que há tempos eu não ia dormir cheia de ideias. Que maravilha! Sabe aquela dança que surge na sua cabeça? Há tempos isso não acontecia, então há alguns presentes dentro dessa tentando encontrar uma palavra leve, dentro dessa situação muito difícil. Serve para agora. Serve sim. Eu já vou começar lhe provocando, porque você já deu aí um tiro de entrada muito bom. Você falou aí que nesses tempos de pandemia, você ficou com os desejos salpicando dentro de você, que você deu essa baixa na produtividade. Mas muito antes de termos chegado nesse momento de pandemia, você alimentou esse desejo da dança de uma outra forma. Eu estou olhando para baixo aqui porque eu estou anotando o que você está falando. Tá. Quando foi que você sentiu o primeiro desejo com relação à dança? Na vida? Na vida. O primeiro desejo, quando foi que ele salpicou dentro de você, que você disse, meu Deus, eu não consigo mais viver sem a dança? Deixa eu tentar rastrear. Não se importa com o cãozinho latindo, tá tudo bem. Aqui também tem moto, tá tudo certo. Eu tenho diversos animais. Que maravilha! Que maravilha! Olha, não foi de imediato, porque quando eu comecei a dançar, que foi aos 3 anos, porque as mulheres da minha família fizeram balé desde sempre, por muitos anos, eu entrei dando continuidade ao histórico familiar. Que maravilha! Mas, em determinado momento, na hora de determinar o meu futuro, o que eu queria fazer, o que eu gostava de fazer, óbvio que ninguém considerava a dança, e muito menos eu, porque eu não via essa possibilidade no caminho. Mas pensando assim, vou tentar ser isso, vou tentar ser aquilo, vou prestar vestibular para aquilo, vou viajar para tal lugar. Eu não acertava, aquilo não me atraía, até o estalo de perceber, meu Deus, quem eu sou, o que eu faço? Eu passo o meu dia inteiro, eu passei a minha vida inteira até hoje num lugar que foi a sala de dança. Que foi dança não só na sala de dança, a dança vai muito além, foi em casa, foi no banho,
foi atravessando o corredor da minha casa, saltitando. Acho que eu nunca andei o corredor da minha casa. Nunca na minha vida, eu tenho 25 anos. Eu sei que são poucos anos, mas em 25 anos eu nunca caminhei pelo corredor da minha casa. Sempre Você só dançou. Só dancei. Só dancei. Maravilha. Seja um passo fora do caminho. Então, eu acho que assim, mais ou menos nos meus 15 anos, olha, foi bastante coisa. Dos 3 aos 15 eu fiz aquilo, fui fazendo sem refletir muito sobre. Mas aos 15 eu tive o estalo de que tem que ser isso, porque é isso que eu sou, é isso que eu faço, é isso que vai me dar prazer a vida inteira, assim, sem dúvida, uma decisão. Sabe aquela decisão, o que eu vou fazer da minha vida? Uhum. Foi a decisão que não me trouxe dúvida alguma, porque já tinha sido tomada. Que maravilha. E aí foi quando eu decidi treinar para entrar no Bolshoi, para me profissionalizar. Né? Então, isso precedeu as decisões. Você entrou no Bolshoi com quantos anos? 16. Aí, antes de entrar no Bolshoi, você só fazia aula em escola normal ou só dançava em casa, ou você foi direto para o Bolshoi? Teve alguma ponte entre o Bolshoi e antes? Eu sempre fiz aula de dança numa escola daqui de Vitória, desde pequenininha, na Lenira Borges. E antes de entrar no Bolshoi, eu quis ampliar, fazer mais aulas ainda. Agora já com o intuito, assim, de levar isso muito a sério, de pedir para os professores me dizerem o que preciso melhorar, me prepararem para essa audição que eu não conhecia muito bem. E aí eu tripliquei, comecei a fazer aula em outra escola e passava de Vitória a Vila Velha, que é uma cidade vizinha. Então, escola regular, escola de Vila Velha, escola de Vitória, chegava em casa às 10 horas da noite. Acho que essa é a rotina de muitos bailarinos que aspiram viver disso, né? E deu certo essa dedicação, pagou, continua sendo paga, continua valendo a pena. Então, o que aconteceu depois que eu decidi me profissionalizar foi aumentar a minha carga horária dentro de uma formação acadêmica de dança. Certo. Principalmente o balé clássico na época. Eu tô aqui, vou usar a palavra que você colocou no começo, vou usar ela durante a entrevista toda. Estou aqui salpicando de coisas na cabeça. Você, quando entrou no Bolshoi, qual foi a sua primeira reação? Quando você estava lá, de fato, passou pela audição, acho que a audição é ponto pacífico para todas as bailarinas e bailarinos, de que as tensões são praticamente as mesmas. Acho que ninguém entra numa audição para o Bolshoi ou para qualquer outra coisa que seja muito confiante, tem sempre um tom de, meu Deus, será que vai dar? Por mais talentoso e interessante que o bailarino seja, sempre tem aquela coisa de, será que eu vou conseguir realmente? Tanta gente boa aqui, né? Mas depois que você estava lá dentro, qual foi a sua reação? Era igual ao que você já estava aprendendo fora? Existia alguma coisa de diferente, de melhor ou de pior? O grande baque, que na época foi negativo, mas que agora eu vejo como algo que mudou a minha vida, foi que eu não entrei para o curso de dança clássica. O Bolshoi na época, agora os cursos são unidos. Eu entrei para o curso de dança contemporânea. E eu confesso que na época eu era muito apegada ao balé clássico. E eu comecei a fazer uma coisa que eu não apreciava na época. Olha, eu não apreciava na época. Porque eu não entendia ainda essa liberdade. Eu seguia um outro preceito de dança que me era muito prazeroso. Não se engane, sigo fazendo balé, sigo me encontrando e conseguindo me expressar através desses movimentos codificados. Mas, entrando no Bolshoi, eu me deparei com a dança contemporânea e começaram os hematomas, começou a relação com o chão, começou a dureza do corpo, o apego ao alinhamento e a necessidade do desapego desse alinhamento treinado durante uma vida. Sim. E, assim, resistir até amar, até escolher esse caminho para mim, né? Até ver que eu não sabia que aquilo me espera. Assim, tem decisões que a gente toma e tem decisões que vêm ao nosso encontro, né? Essa veio fortuitamente ao meu encontro
e me mostrou quem eu era de verdade, uma Gabriela que sempre existiu, mas que encontrou uma linguagem para falar. Assim, então foi perfeito. Mas houve muita resistência nos primeiros meses, né? O que eu estou fazendo? Uma coisa sobre o Bolshoi que é interessante, os cursos são muito similares, apesar disso. Então, quando a gente entra no contemporâneo, a gente segue tendo aulas de clássico com os mesmos professores do curso clássico. Certo. Então, na verdade, é um curso com os estilos muito integrados, certo. Porém a produção acaba sendo destinada, por exemplo, os balés ou as coreografias que a gente apresentava eram de coreógrafos que trabalham a dança contemporânea. Certo. Treinamento clássico e produto contemporâneo. Exatamente. Mas aulas de dança contemporânea também. Compreendi. Olha que bacana. Você foi surpreendida, de certa forma, pelo contemporâneo, você foi pega de surpresa. Chegando lá, teve essa relação de amor e ódio. Depois você passou a amar esse contemporâneo. Aí você me traz uma informação interessante que é, continuo a gostar de me movimentar com essa coisa do código, com um regramento fechado. Mas qual foi a visão que você passou a ter desse regramento fechado depois que você aprendeu a amar essa liberdade? Virou a mesma coisa? Porque uma coisa é você conseguir amar o regramento fechado, porque você tem essa sublimação de que é o belo e tá lá. Mas aí, de repente, você se dá conta de que tem um mundo aqui aberto para você investigar. E aí você faz essa comparação com esse outro mundo, que apesar de parecer fechado também é aberto, você faz essa comparação, você faz essa relação. O que sobra desse caldo, dessa reflexão? A pesquisa é o corpo em movimento. E quando você passa a sentir esse prazer no movimentar do corpo e analisar cada decisão tomada, a forma como ele age, eu pesquiso muito Rudolf Laban, e Rudolf Laban o tempo inteiro observa. Ele observa, ele documenta o que ele percebeu. E dentro de qualquer dança, não é só o balé, eu vou sentir prazer ao sentir o meu corpo mover. E porque são tantas decisões, eu consigo encontrar liberdade na restrição. E assim, Laban ainda prega que quanto mais restrições, mais criativo o seu movimento fica. Então, no balé eu posso sentir prazer em decidir levar o meu globo ocular para uma direção diferente do exercício anterior. Ou é a qualidade ou a velocidade que eu vou escolher, ou é o prazer que eu vou sentir do meu pé roçando no chão antes de levar para um tandi. Entende? Então, a gente vai terminar no corpo. E é o corpo que me interessa. É lógico que eu preciso do meu momento de deixar o corpo falar, assim, de não ter essa orientação fixa ou de ter o caminho. Às vezes eu preciso não ter o caminho e descobrir sozinho. Deixar o meu corpo falar, que é onde eu estou hoje, né? Hoje eu trabalho definitivamente com a dança contemporânea, com a improvisação, com a liberdade, na verdade com exercícios de liberdade em limitações específicas. Então, a minha praia é encontrar diversos tipos de restrições, diversas tarefas para me libertar e para libertar os alunos. Assim. Então, que bom ter encontrado você, porque aí a gente, tá junto nessa. Eu adoro também trabalhar com restrições, com impedimentos, com quanto menos, melhor. O mínimo do estímulo para você transformar isso no máximo. Que bacana, que bacana. E o legal de encontrar liberdade assim é que a dança contemporânea, né, nesse tipo de prática, vem com muito respeito. Porque todo mundo tem limitações físicas, emocionais, mentais, enfim. E aí, quando você aprecia a limitação, porque você vê ela você a vê como potência para movimentação, somos todos iguais. E aí a dança se torna respeitosa, democrática, singular em cada corpo. E esse é o prazer, essa é a busca, né? É o que eu gosto de fazer.
Fantástico. Tá nítido nos seus olhos. Você está falando e o seu olho está brilhando e não é só por causa da luz, não. É porque você realmente está feliz em falar. Eu fui Seu estratégica em ficar semblante. do ladinho da janela. Pois é, eu tô aqui com a minha varanda aberta, mas mesmo assim a luz está bem pouquinha por aqui. Você já falou da sua chegada no Bolshoi, na sua experiência com o Bolshoi, mas eu ainda quero prosseguir um pouquinho nisso, porque eu quero saber de você se existe alguma diferença que você percebe. E, novamente, eu pegando na diferença, agora há pouco eu perguntei sobre a diferença que você via na relação entre clássico e contemporâneo, mas eu queria que você fizesse essa análise também, de acordo com a sua experiência, se você percebe alguma dissonância entre o que é produzido dentro da escola Bolshoi e o que é visto no restante do país, nas escolas de dança, nas academias de dança que se propõem a fazer um ensino profissionalizante. Há alguma diferença que você percebe na forma de abordar essa dança? O que é que você viu no Bolshoi que você diz, meu Deus, isso não tem em nenhum lugar do Brasil? Ou isso tem em pouquíssimos lugares? Não sei se você respondeu essa pergunta exatamente, mas uma coisa que eu vejo no Bolshoi é que em todo lugar profissionalizante, acho que as pessoas decidiram estar aí. Então, esse argumento não é válido. Assim, eu decidi me profissionalizar, então eu apostei nisso e quem decide vai respaldar essa decisão com toda a sua dedicação, com todo o seu respeito. Mas uma coisa que me impressionava, ainda assim, aqui no Bolshoi existia uma dedicação, uma disciplina, um respeito, não sei explicar. A dedicação é tamanha que os trabalhos se tornam de alguma forma impecáveis. Assim, não sei responder essa pergunta. É um nível de profissionalismo muito grande que eu acredito que existem outras escolas profissionalizantes. Eu não tive esse contato com outras escolas profissionalizantes, para dizer bem, mas é isso, é muito profissionalismo, muita dedicação e muito respeito entre os profissionais, entre os alunos e as pessoas que têm para ensinar. Enfim, naquele ambiente, são todos muito novos, né? Então, você vê a raça, a gente gosta de falar dessa raça, dessa dedicação de uma criança pequenininha, ensaiando, fazendo tudo que ela pode, fazendo em casa, vendo vídeos. Quando eu fui para o Bolshoi, eu fui muito nova, né? E eu sou de Vitória, Espírito Santo. Eu morei numa casa social. A gente chama essa casa social, são mães sociais que têm uma casa e recebem os alunos do Bolshoi. E eu morei com 21 dançarinos do Bolshoi. Então eu fui lá, éramos 22. E assim, eu saía cedinho pro Bolshoi com a galera de ônibus, voltava e era até meia-noite, vídeo, dança no quarto. Gente cantando, gente dançando, gente se alongando, você olhava, tinha abrindo esse Maravilha! fazendo pirueta. Então, as pessoas vivem aquilo 24 horas. E essa paixão faz diferença. Imagino. Tenho certeza que faz muita diferença. E eu adoraria viver numa casa com 22 bailarinos assim. Seria fantástico. Aí, a sua história continua. Você se forma no Bolshoi com quantos anos? 19. Foram 3 anos lá. Sim, fazendo 19. 19. E aí você vai para o Instituto Laban? É isso? Como é que você chega no Instituto Laban? Que coisa maravilhosa. Conte pra gente. Eu sempre gostei de estudar. E dentro do Bolshoi, além das aulas práticas, a gente tem umas teóricas de história da dança, de teoria musical, tem aulas teóricas e práticas de teatro. E dentro do teatro a gente começou a aprender também Laban, Pina, Eugênio Barba, Kurt Joss. Sim. E aí Mary Wigman. E aí eu quis saber, eu quis continuar.
basicamente. Aí, com a orientação do diretor do Bolshoi, que apresentou, ele sempre nos ajuda a encontrar um caminho profissional, seja seu qual for. Me apoiou, e aí eu fui. E aí, quer dizer, não só fui, né? Eu fiz minha application, eu me inscrevi. Sim. Eu já tinha... eu sempre, desde criança, sempre gostei de línguas, então eu já tinha proficiência em inglês. Mandei vídeos, mandei currículo e recebi esse e-mail dizendo que eu tinha passado. Aí, a partir Não desmaiou, daí, não, na hora? Não deu um piripaque, assim? Não, acho que não. Acho que alguns pulos, um choro, aquele choro. Eu imagino. Aquele choro de muita alegria de e agora que eu vou fazer. Mas muito apoio da família. Faz diferença, assim, tem muita sorte de ter apoio, assim, de amigos e familiares. E para não me sentir só nas minhas decisões. E aí fui para o Trinity Laban, em Londres. Passei um ano lá. Foi uma experiência fantástica, porque, bem, a teoria mudou minha vida, né? Eu não vejo essa teoria, essa coreologia, né? O estudo de movimentos do Laban como uma ferramenta. Eu vejo como um estilo, como um ponto de vista. Não é o que eu vou decidir, vou pensar assim agora. Como se tivesse mudado a minha forma de ver. Sim, imagino. Que me leva a apreciar qualquer estilo de dança, até os movimentos cotidianos, até o movimento, não só a dança. Mas eu tô começando a olhar para o alto, porque eu tô viajando, tô lembrando. Não tem problema, legal. pode viajar, assim, isso é lindo. A gente está acompanhando a sua viagem aqui, tô adorando. O Laban tem uma biblioteca, eu acho que é a maior da Europa, de dança. Então, o ensino lá é muito focado à leitura, à escrita da dança. Também tem muitas aulas práticas, muitas disciplinas de diferentes técnicas. São mais voltadas para a dança moderna e também o release, que é uma dança mais solta. E a improvisação. E as jams, que é algo que eu continuo praticando. E o contato com outras pessoas, porque a universidade é tão internacional que na minha turma eu acho que tinha, sei lá, que eu convivi com umas 16 nacionalidades, são 16 culturas, 16 formas de dizer sim com a cabeça. Mas já estava tão acostumada a viver com gente diferente no mesmo espaço que estava tudo certo, né? Não, foi perfeito, perfeito. Porque a inspiração que você tira de uma artista chinesa dançando, imagina, ou de uma artista indiana dançando, e você vê como elas naturalmente veem, falam e, por consequência, dançam de forma diferente, que sua visão de dança se amplia e se torna cada vez mais generosa e cada vez mais sensível para perceber as diferenças. Sim. Uma coisa que o Laban traz é essa observação tão aguçada e tão minuciosa que você consegue perceber a menor, mais sutil diferença entre um corpo e outro. E aí foi, nesse contexto, eu me senti muito privilegiada em ter amigos e colegas de trabalho assim. E aí, no Laban eu também tive cursos de coreografia, de ensino da dança. Então foi muito legal perceber essas abordagens, a dança educação e também a dança como criação ou experimentação ou laboratório, e lidar com outras pessoas. Foi, sim, mudou minha vida, me encaminhou muito bem para dar continuidade a isso, porque é uma coisa, eu acho que quando a gente fala sobre a pós-modernidade, ela se atualiza o tempo inteiro, então a gente vai se entendendo com ela semanalmente, quase. Compreendo. Que bacana. Eu acho que o Trinity Laban realmente é um lugar dos sonhos. Eu acho que todo bailarino, toda bailarina que pudesse passar pela experiência, que fosse fazê-la, porque, de fato, estudar Laban dá um up, assim, uma simples aula do Laban já deixa você diferente, já muda a sua forma de olhar para o corpo, já muda a sua maneira de ver o movimento.
Porque o Laban não estuda somente possibilidades, ele estuda consciência. E essa consciência é a fundamental para que a gente consiga ver o corpo para além do que a gente conhece por técnica, né? O termo técnica, a gente só conhece um pedacinho do que ele significa, mas o termo técnica vai muito além daquilo que a gente conhece até então. Mas aí, Gabriela, você passou pela experiência do Bolshoi, passou pela experiência do Trinity Laban e voltou para o Brasil. Quando você chegou aqui, aplicar todo esse conhecimento, toda essa experiência, acredito que você tenha voltado cheia de ideias, salpicando de desejos. Quando você chegou aqui, houve algum choque de você olhar e dizer: ai meu Deus, acho que eu não vou conseguir fazer. Nada do que eu estou pensando, acho que eu não vou conseguir fazer aqui. Ou você teve facilidade para poder colocar suas ideias em prática? A minha decisão de voltar para a minha cidade, para Vitória, foi certeira, assim, é uma decisão muito feliz, foi uma decisão muito feliz, porque eu amo partilhar, eu amo cocriar, e eu sinto que aqui na minha casa foi o lugar, tem sido o lugar perfeito para pôr em prática, para ensinar, porque ensinando parece que a gente aprende ainda mais, para aprender. Eu encontrei espaço, essa é a palavra, assim, eu encontrei espaço para crescer entre pessoas incríveis. E chegando aqui, não foi de imediato. Hoje eu estudo artes plásticas na Federal daqui. Então, toda hora eu estou falando de pessoas. E a minha poética se desdobra através das pessoas. Desde até o desenho, eu desenho pessoas. Por isso a quarentena é um pouco sofrida, porque eu preciso das pessoas, elas são a minha vontade, elas despertam a minha curiosidade, porque eu amo observar. Então, tudo está interligado, eu vou chegar nas pessoas. Então, quando eu cheguei, eu logo entrei em contato com as pessoas, algumas pessoas, e eu comecei a criar, coreografar. Tem uma companhia daqui chamada Companhia Reverência, que me recebeu de braços abertos, quase como uma coreógrafa residente, para criar para um grupo. E foi um caminho de descobertas, porque uma coisa é você receber toda aquela informação e criar dentro do ambiente acadêmico, cheio de orientação, outra coisa é se jogar, vou fazer, eu vou acontecer, eu vou praticar. E confiar naquilo que você pensa, ou até descobrir o que é que eu penso de verdade, né? Olhando para essas pessoas aqui, o que criaremos juntas? Então, eu cheguei na colaboração, porque é assim que o trabalho tem acontecido para mim. Eu penso que várias cabeças pensando juntas são muito mais ricas do que uma cabeça só. E isso tem me conduzido, e a partir das pessoas que eu conheço, eu vou conhecendo outras pessoas de outras linguagens, do audiovisual, das artes plásticas. Parece que, sei lá, parece que eu estou no lugar certo, na hora certa, o tempo inteiro. Que bom! Que bom! Lógico que eu estou falando assim, cheia de sorriso, mas são 500 mil crises existenciais no processo, claro. Imagino. Quando a gente lida com pessoas, a gente lida com diferenças, né? Mas é um aprendizado, assim, não só respeitar as diferenças, mas fazer delas o trabalho, né? É um crescimento contínuo, e tanto que eu já cheguei dizendo que eu estou numa crise existencial agora. Então, uma crise eterna, mas que se desdobra em diversos prazeres e dança. Isso é bom. Primeiro que eu acho que o artista precisa das crises existenciais. Porque ele está no momento, ele está continuamente sentindo o mundo intensamente. Então, por exemplo, se você nesse momento de pandemia
com tanta loucura acontecendo. E tanto no campo social como no campo político, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Se nós, como artistas, não observarmos esse mundo e não dar um piripaque, e conseguir depois transformar esse piripaque em algo que a gente consiga dizer, transformei isso aqui em arte, eu não confiaria num artista que não dá piripaque de vez em quando, que não dá essas loucuras e que não tem essas crises. Eu acho que essas crises é que nos movimentam, né? A crise Sim. nos coloca para frente, de alguma maneira, né? E você falou que gosta de co-criar, gosta de pessoas, gosta de observação. Isso é maravilhoso. E eu queria saber de você agora, não mais como a estudante, não mais como a pessoa que está descobrindo a dança, já passamos dessa fase. Agora eu vou um pouco mais a fundo e quero saber de você como criadora, como coreógrafa, como artista que de fato observa o mundo e cria a partir dele, certo? A pergunta que eu quero fazer com relação a isso é: quais são as decisões, e obviamente eu tenho consciência de que para cada trabalho, para cada situação, as decisões são outras e depende do contexto, mas o que é que você não deixa de lado de jeito nenhum quando você decide criar alguma coisa? Quais são as premissas básicas quando você decide criar algo? Muita pesquisa. Eu sempre parto de um respaldo teórico, porque essa teoria me auxilia a desenvolver as tarefas para quando eu caio na improvisação. Então, são duas coisas que vão acontecer imediatamente. A ideia e a ideia transformando ou orientando essa pesquisa que vai ser improvisada nesse primeiro momento e, na verdade, atualmente tem sido improvisada até o fim. Eu tenho cada vez mais encontrado na coreografia um caminho de estruturas abertas para decisões, né? Perfeito. Então, sempre a improvisação tá aí porque agora vem um turbilhão, agora salpicou. Pode falar, eu adoro. Eu vou adotar esse termo para minha vida, inclusive. Salpicando de ideias aqui. Essa expressão vai ficar comigo. Pode ficar à vontade, fala, a gente tem todo o tempo do mundo. Quer dizer, eu tenho todo o tempo do mundo para te ouvir. Não, a minha decisão de manter as estruturas abertas é que essa decisão envolve várias coisas. É a liberdade para os intérpretes criarem, é a liberdade para que o trabalho se atualize a cada dia, a cada apresentação, a cada ensaio, a cada criação. E é também o compartilhamento do controle. Então, é abrir mão do controle para que o trabalho fale também. E para que todo mundo dentro do trabalho consiga se expressar. Não só a pessoa que está dirigindo ou que teve a ideia. Então, nesse caso, nos processos que eu participo, tem sido assim. A forma de criação, a forma de coreografia que a gente tem praticado. O que não pode faltar Sim. é a pesquisa e a improvisação dentro dessa pesquisa. Porque Fantástico. A improvisação dentro da pesquisa e a improvisação coletiva vai tirar aquela ideia já pré-estabelecida que a gente costuma ter, né? Eu vou pensar num trabalho meio que ele já está pronto na minha cabeça. Sim. E aí a gente precisa daquela rasteira. E pelo menos eu preciso daquela rasteira inicial para limpar, não limpar, mas para me fazer repensar, e agora com as outras pessoas, o que o trabalho nem será, o que o trabalho é naquele momento, né? Perfeito. Nossa, que impressionante. Impressionante como a gente pensa muito parecido. Ai, que massa! A gente pensa muito parecido, você falando, e vou usar seu termo muitas vezes, estava salpicando na minha cabeça as coisas,
as coisas acontecendo, porque... Você pode chamar no YouTube, assim, Salpicando. com Gabriela. Eu acho que vai ser isso, porque... Não, eu tô brincando. Mamico. Eu vou sempre nomear os vídeos com alguma frase de impacto dita pelo próprio entrevistado. Então, talvez a sua seja salpicando de ideias, Sofia, vai ficar bem bacana. Quem já foi meu aluno, quem já foi meu bailarino, minha bailarina nos grupos que eu já coordenei, sabe do que eu estou falando, sabe do que a Gabriela está falando agora. Quando a gente está tratando de coreografia coletiva, de uma pesquisa coletiva, das coisas não se concentrarem somente na figura do coreógrafo, das coisas acontecerem num terreno de instabilidade, nunca trabalhar com certezas demais, nunca trabalhar com a ideia pronta, já começo, meio e fim, sempre dar essa abertura para que o corpo diga para onde ele está querendo ir, quais são os estímulos que ele está colocando para fora, quais são as ideias que ele está dando para a gente. Isso é muito fantástico. E aí, seguindo nessa linha da cocriação, quais foram as pessoas com quem você já criou, que você já teve essa aproximação? E aí agora eu estou tentando falar de parceiros na dança, de pessoas que já trabalharam com você, que já tiveram essa convergência de energias junto com você. Quem são essas pessoas que conversam tão harmonicamente com você e com a sua dança, Gabriela? Bem, ao longo dos estudos, ainda mais fora de casa, eu me deparei com... É porque eu tô vendo essa cocriação numa escala tão grande. Imagina. Que são momentos marcados na minha vida em que eu não sei nem explicar, não tenho palavras para explicar essa conexão, mas que esses corpos estão presentes no meu, essas informações estão presentes no meu desde que esses corpos se encontraram. Uhum. Então, eu não sei exatamente dizer esses nomes, mas posso dizer que atualmente eu tenho trabalhado, assim, para falar um pouco sobre o que eu tenho feito. Eu tenho trabalhado de forma independente, como coreógrafa, como produtora. Também trabalhei durante 2 anos com a companhia Reverência, que foi um grupo que me ajudou muito a crescer. E dentro da companhia eu conheci o Maicon Souza, que tem produzido comigo. Inclusive a gente fez um trabalho junto chamado Cyber, que foi premiado no edital. Vou falar dele já, ele já estava aqui na ponta, a pergunta já foi para ver se você citava o Cyber. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Que foi... que a gente criou junto, que foi premiado no edital de cultura daqui, do Espírito Santo, foi muito legal. E É isso? É isso. Antes da gente falar, eu vou direto, você já citou o Cyber, então eu vou direto falar sobre o Cyber, porque eu acho que é uma ideia fantástica, eu diria que não soluções, que eu acho que o trabalho não está lá propondo solução nenhuma, mas quando eu vou usar o termo solução no sentido da ideia como um todo, né? O conjunto das ideias que você teve para fazer o trabalho, e ele me lembra muito, e eu estou falando porque vi através de teaser, de resumo, ele me lembra de fato, assim, toda a educação que você teve no Instituto Laban, ele me dá essa referência logo de cara, pela estrutura que você monta e pela forma como você usa essa estrutura. Mas eu queria que você me dissesse quais foram, novamente voltando àquela coisa da premissa, quais foram as escolhas que você fez para que o Cyber fosse o que ele se tornou. De novo, foi através do encontro com outras pessoas, né? E desse desejo conjunto de experimentar dispositivos físicos em cena. Assim, a minha presença na universidade e nas artes plásticas me levou a querer realmente a estudar esse campo ampliado da arte, da escultura, que termina no corpo, e o corpo em relação ao mundo, aos objetos,
e de querer experimentar essa relação, assim, não um dueto, mas um trio, ou um quarteto, somando a relação entre os três elementos, e como eu poderia ampliar as possibilidades do meu corpo com a utilização dessa máquina. A inspiração desse trabalho foi através da poética de Johann Bourgeois, um coreógrafo circense francês que desafia a gravidade. Como eu não desconfiei disso? Como eu não desconfiei? Como eu não desconfiei? Eu acho ele fantástico, porque ele está ali no audiovisual, ele está na escultura, ele está na dança, ele está no circo. E ele está na dança contemporânea, assim, literalmente. Eu aprecio muito o trabalho dele. Ele ocupa vários espaços, ele trabalha com vários elementos, com vários tipos de corpos, enfim. E aí, na união com meu pai também, que trabalha na criação de máquinas, tem esse histórico de construir máquinas. E com o Maicon, que é filósofo, além de bailarino, a gente desenvolveu essa relação metafórica do corpo com o aço, com a máquina, entre o ser humano e a tecnologia. E assim o trabalho se desdobra entre as dificuldades que o corpo se depara com aquele elemento frio e pesado, com o risco do corpo às alturas, com o medo e também com a beleza, com as possibilidades que o corpo alcança ao ter aquele elemento para se apoiar, para se segurar, para se depender, enfim. Foi um processo sensacional. Imagina. Sensacional. Estou doida para voltar para ele após a pandemia, para reapresentá-lo, para reconfigurá-lo, para ir para outro lugar com ele. Foi muito legal apresentá-lo na Galeria de Arte Matias Brotas, porque é um espaço incrível, a gente foi muito bem recebido, e aí com o encontro com essas pessoas, o trabalho já se transformou outra vez. Dentro do trabalho a gente usa arte sonora, criada por Dori Santana e Marcos Neves, então eles trazem uma paisagem sonora, quem vai assistir Cyber recebe essa trilha e assiste o trabalho com seu celular e com fone, e aí há essa experiência individualizada do trabalho, porque o play não é dado exatamente no mesmo segundo. Então a gente dança em silêncio, mas a pessoa recebe toda essa informação que espacializa, que recontextualiza ela, e ela ouvindo esses sons da cidade, editados dessa forma, ela traz as suas experiências e se projeta no trabalho. Então o trabalho vai se multiplicando. E a gente também, cada vez a gente se sente ou mais à vontade com a máquina, a ponto de criar novos riscos, a ponto de estabelecer... Ela age como uma mediadora da nossa relação. Sim. Então, há a relação de cada um com ela e há a nossa relação com ela no meio. Sim. E há a nossa relação sem ela. Então, isso é muito rico para o corpo. É muito excitante. E pesado. Foi um trabalho muito pesado porque há um medo da altura. Há, de fato, a dureza, a rigidez do ferro contra a carne. Então, nosso corpo teve que se reconfigurar para lidar com aquela máquina. Isso todas as metáforas, tudo que isso acontece pode ser interpretado de várias maneiras, de várias escalas na nossa relação com esses materiais que a gente pode acoplar, pode introduzir sob a pele, implantes, próteses, lentes, maquiagens, carros. Então, e cada um que assiste Cyber consegue levar isso para a sua vida. E a gente provoca, não, como você disse, não é um juízo de valor e não é uma solução, é uma reflexão. Sim, é uma pergunta que fica, né? Uma pergunta. E é também a curiosidade de experimentar o corpo com a máquina, através da máquina, né? Fantástico, fantástico. Cyber, eu espero um dia poder viajar até a sua cidade e assisti-la pessoalmente. Vai ser um prazer imenso. Você falou aí do Bourgeois e eu já vou emendar com outras referências suas. Além do Bourgeois, quais são as suas outras inspirações? Quais são os outros criadores que você olha assim e diz, meu Deus,
como eu sou apaixonada. Fale para nós. Eu tenho lido muito durante a quarentena sobre Anna Halprin, uma americana, precursora da dança pós-moderna, que trabalhou a improvisação intensamente. Sim. A liberdade do corpo, a ideia de que todos podem dançar e de todos podem pesquisar e refinar esse movimento. Uhum. Ela trabalhou também a dança como terapia, mas trabalhou a dança cênica, a improvisação cênica. Sim. E tudo que é como, sabe quando a gente ouve alguém falar e você pensa, meu Deus, é tudo que eu penso. Sim, então, Anna Halprin representa muito do que eu penso, me alimenta demais. Além dela, Pina Bausch, é lógico, trazendo a dança para essa expressividade, trazendo para o individual, para o sentir, priorizando o sentir ao ver. Tem um psicologismo da Pina que é forte pra caramba. A intenção e o individual e a emoção, a expressão pelo sentir me interessa muito. E diversas outras pessoas. Eu gosto muito do trabalho de Ohad Naharin. Eu fui para Israel em 2017 para experimentar Gaga pelo com amor ele. de Deus. E isso também me trouxe uma noção do meu corpo diferentona, assim. Eu brinco que em Israel eu descobri as minhas costelas. A vida inteira eu pensei em prender e segurar e aproximar as minhas costelas. Em Israel eu aprendi a amar as minhas costelas. É uma brincadeira, mas de alguma forma é real. Isso mudou a minha existência, mudou a minha forma de ver o corpo. Sigo praticando na quarentena, tenho feito muitas aulas de Gaga online, e recomendo. Sim, porque é uma experiência muito gostosa de vida, assim, eu ia falar de aspectos formais, mas é uma experiência de vida. Então, o Ohad Naharin é uma pessoa que me inspira. E muitas outras pessoas do Brasil. Total. Meu amigo Samuel de BH com a dança de salão contemporânea, com a condução compartilhada. Fantástico. Então, assim, muito orgulho e me sinto muito inspirada por todas essas pessoas que já foram e que estão produzindo e que estão por vir. Fantástico, Gabriela. Por você, inclusive. Por você. Meu Deus, muito obrigada. Me sinto inspirada por você. E eu fico feliz de poder estar conversando com você, tanta coisa, Você está me inspirando, inclusive, agora. Assim, quando eu sair dessa conversa, eu vou sair também com outro horizonte e salpicando de desejos. Vai ser fantástico. A galera que vai assistir essa entrevista vai rir muito, porque realmente... Você falou de inspiração, e aí agora eu quero ir um pouquinho mais fundo nessa pessoa tão intensa que é Gabriela Muliondo. E eu quero saber, no seu nível pessoal, Gabriela, quem é que tem te inspirado? Quem te inspira como mulher, como pessoa? Viram a pausa dramática, gente? Vocês viram a pausa dramática que ela fez? É porque é tanta gente. Sem brincadeira, Fábio, todo mundo que eu encontro me afeta. Me afeta demais, mas eu vou voltar naquela essência, vou voltar no início de tudo, que é minha mãe. Sim. Né? Que para mim é uma mulher muito trabalhadora, além de ser geminiana, meu ascendente é Capricórnio, então eu tenho um apego grande pelo trabalho, eu amo trabalhar, e minha mãe é uma referência em trabalho, em batalha, em apoio. É uma pessoa criativa. Meu pai também é uma pessoa mega criativa. Eu vejo meu pai como um artista. Eu amo chamá-lo de artista, porque ele é um criador. E, enfim, todas as pessoas que me marcaram, minhas avós que me trouxeram tantos livros, minhas tias que me trouxeram... Todo mundo me deu a dança, de alguma forma. É um presente da família inteira. E todas as pessoas que eu encontro. Todo mundo que eu reencontro, todos os meus amigos, todo mundo que eu conheço na universidade, na rua... nos sambas, que eu não deixo de ir. Enfim. Você gosta, né? Eu vejo algumas coisas suas, você no carnaval toda solta. Toda montada. Meu Deus do céu! Que mulher contemporânea é essa? Porque, inclusive... Eu gosto muito do samba. Porque, inclusive, é um pouco...
há uma personificação dada, erroneamente, óbvio, a pessoa da dança contemporânea, ao artista da dança contemporânea, de que é um intelectualoide, cabeçudo, e só fala coisa, só fala em Freud, babá. E quando a gente olha para você, por exemplo, nós vemos uma pessoa supernatural que gosta de tudo, que está em todas, que de fato sente a vida, que vive a vida. Isso é muito bacana de perceber em você. Você é uma pessoa plural. Eu vou te corrigir em uma coisa, que eu não sou muito de sair de casa, hein? Não se engane. Ah, é? Mas pro Você samba, caseira? eu sou caseira, mas pro samba eu abro uma exceção. Eu amo viajar, eu amo ir ao cinema, eu amo ler. Mas uma coisa que eu ia falar é que estudando a pós-modernidade, a gente percebe que houve um momento em que as culturas, a cultura popular e uma cultura erudita, elas se combinam. Sim. E eu acho que isso se mostra muito na dança contemporânea, principalmente a nossa, que utiliza tanto da capoeira, sim, das artes marciais, das danças afro, né? Então, isso é natural. É importante ver o mundo e deixar esse mundo alimentar a nossa dança, sabe? Não mantê-la linear. Então, eu acho que é natural a gente ser plural. Fantástico. Fantástico. Eu tinha até uma pergunta agora para fazer e acabou de passar um branco aqui, tão salpicando de ideias que eu estou. Mas eu quero seguir com você. E agora eu vou fazer a pergunta que é tradicional de todas as entrevistas. Quem é a Gabriela Moriondo da pandemia? Existia essa Gabriela Moriondo antes, observadora, que catava tudo que via, que se alimentava desses estímulos visuais e todos os sentidos. Mas ela agora está presa, está limitada e está, suponho eu, também foi acertada, foi golpeada junto com todos nós por esse momento tão difícil. Quem está sendo a Gabriela Moriondo na pandemia? Essa Gabriela Moriondo foi literalmente nocauteada, está no chão. Eu não vou mentir. Não, mas eu reconheço que tem sido um momento de aprendizado, por exemplo, tem dado aulas online, então é uma outra forma de se conectar com os alunos, de se conectar com si mesma, de se reinventar, assim, na forma como você entrega essa dança, ou como você pratica. Uma coisa legal é que, como minha rotina é muito intensa, nem sempre eu tenho tanto tempo assim para dançar sozinha, ou para tirar umas aulas para mim, sabe? Então, eu tenho feito aulas diariamente. Diariamente eu tenho dançado muito. Isso é fantástico. Mas, ao mesmo tempo, eu não paro de reclamar. Estou super pessimista. Posição fetal, reclamando. Algumas horas do dia. Mas depois eu levanto, vou dançar e vou dar aula tranquilamente. Então, mas assim, não tenho sido a melhor pessoa. Tenho sofrido, sim. Tenho saudade. E tenho, de alguma forma, tentado tirar proveito da situação, assim. Mas na maior parte do momento eu fico reclamando. Reclamando exatamente do quê? Vou provocar. É porque aquele ascendente em Capricórnio que me chama para trabalhar e me chama para colaborar com pessoas. Então eu tenho essas ideias e essas ideias eu quero partilhar com os outros. Mas eu preciso desse encontro com eles. Então, do toque, da presença. Essa espera pelo que vai acontecer eventualmente me deixa muito ansiosa. E é aí que eu reclamo. Eu imagino. Olha que frase, e aí que eu reclamo. Que horror! Quem fala isso? Quem fala isso? Péssima. Mas quando você fala que é de Gêmeos e com ascendente Capricórnio, eu entendo completamente o que isso quer dizer. Apesar mas eu falo logo, porque, desculpa, te interrompi. Não, fica à vontade. Eu já uso como respaldo para te interromper ou para me perder no fio da meada. Então é uma coisa, é como se eu estivesse me explicando
para as loucuras que podem acontecer aqui, que são muito características de um geminiano, Sim, que não sim, são sim. lineares. Então, Sim, principalmente sim. quando eu vou dar aula, eu vou falar em público, eu vou dar entrevista, eu sempre falo que eu sou geminiana, para as pessoas não me acharem louca, É apenas sempre geminiana. é uma preparação, né? É uma apresentação de cuidado. Isso, Olha, vamos aqui devagar, que eu sou isso, geminiana. isso, exatamente, exatamente. Mas olha, eu sou de escorpião e eu consigo, como uma das qualidades de escorpião, eu consigo compreender muito bem as pessoas com quem Boa. estão falando comigo, consigo captar essa essência profunda delas e eu consigo captar a sua, inclusive neste momento, apesar de estarmos distantes. Legal. A alma que você apresenta para nós aqui é muito bonita e eu acho extremamente importante você falar sobre a sua experiência, falar sobre aquilo que você acredita, falar sobre aquilo que você ama, porque existe no país, e aí eu já vou fazer essa observação e caminhar para uma outra pergunta, existe no país atualmente um movimento que é meio contra as artes, contra os artistas, sempre um olhar hostil aos artistas, como se eles fossem o mal da sociedade, como se eles fossem perversos, eles pregassem a perversão da sociedade. Essa Gabriela Moriondo analisando esse cenário, artista, mulher, ser humano, analisando esse cenário de hostilidade contra os artistas. Como é que você reflete a respeito disso, Gabriela? O que eu faço é produzir ainda mais. O que eu faço é produzir, é utilizar isso para produzir, sabe? Existe uma má interpretação, eu acho que toda essa hostilidade é uma falta de interesse a ponto das pessoas se abrirem para a arte, de sentirem a arte. Então eu vejo como uma péssima interpretação. A minha vontade é de produzir ainda mais e ir tocando cada vez mais aqueles que eu puder. Meio que forçando a porta, né? Meio que forçando a porta. Forçando Você a não quer porta. abrir, mas eu vou tentar entrar de qualquer jeito. Eu acho que esse movimento eu acho que é melhor até do que qualquer tratativa teórica, assim, de você querer falar com as pessoas e tentar elas fazerem entender a importância da arte no campo teórico. Sim. Talvez não é Ambos são importante. importantes. Sim. Mas a minha abordagem tem sido produzir. Produzir. Porque produzir é criar um diálogo, e quem vê a sua obra cria uma segunda obra a partir da sua. Sim. Né? Um trabalho de arte ele se dá quando há um encontro. Se não um trabalho se dá, ele se dá de várias formas, mas uma das escalas em que o trabalho acontece é no encontro com o espectador ou participador. Sim. Quando esse encontro acontece, há um fenômeno super especial de crescimento entre ambos, assim. Então é isso que eu quero oferecer, essa terceira obra que vai mudando tudo, muda o mundo. Então eu vou continuar produzindo, assim, até atingir também essas pessoas que uma pequena revirada de olho, mas a minha atuação contra essa hostilização é produzir ainda mais, basicamente. Fantástico, Gabriela. Eu tô como você, ó, você já me contaminou, tô aqui salpicando de ideias. Salpicando? Para, Fábio, para. Você já realizou algumas coisas na sua vida, alguns sonhos. O que é que mais você deseja realizar? No futuro próximo, a médio prazo, a longo prazo? Quais são os sonhos que ainda estão por se concretizar? A atual crise existencial tem sido a de não concretizar sonhos assim. É normal, né? Eu acho que é normal. Acho que é aquela crise dos 25 anos, sabe? O que eu tô fazendo? Sim. Isso. Vai ter outra pior com 29, tá? Só tô te adiantando. Ai, não, mas brincadeira. Essa carreira que a gente escolheu,
essa linguagem artística a qual a gente se dedica é instável, né? Instável. Totalmente. E é maravilhosa e é instável. São prós e contras. Mas para o futuro, sabe, eu quero continuar produzindo, eu quero conseguir viver disso, sim. É importante dizer, né? Eu dou aulas, mas eu quero encontrar maneiras de produzir cada vez mais, de conhecer mais pessoas, de viajar mais, Sim. de conhecer outras culturas, de levar porque o encontro, ele promove o conhecimento em via dupla. Uhum. Então, eu quero oferecer aquilo que eu tenho pesquisado, ao mesmo tempo eu quero conhecer o que as pessoas têm pesquisado. Então, é ampliar o campo, tanto físico, quanto espacial, geográfico, quanto pessoal. Eu quero isso, eu quero conhecimento, eu quero estudar, eu quero continuar na academia, eu quero continuar produzindo, eu quero continuar dando aulas. Olha que legal, eu estou reclamando da crise, mas eu uso a palavra continuar. Se eu quero continuar é porque é bom, né? Sim. Você está encontrando sentido mesmo na crise. Mesmo na crise, mesmo na instabilidade, né? Ainda mais na quarentena, que a gente perde tanto trabalho. Sim. Né? Ainda mais os artistas sofrem demais. Somos autônomos. Então, perder trabalhos, Independentes no adiados. sentido mais profundo da palavra. Somos independentes no sentido mais profundo da palavra. Independentes quase que soltos assim ao léu, jogados, né? Sim. Isso é forte. E aí a quarentena, enfim, não a quarentena, a pandemia dificultou a nossa produção em alguma produção pré-estabelecida. Isso traz as crises, né? Então, daqui para frente eu vou repensar. E vou continuar me dedicando, vou continuar batalhando, produzindo, até encontrar, assim, enfim, é isso. Eu ia partir para a última pergunta, mas eu tenho outra, que acabou de me surgir. Tá. O seu trabalho com o cyber, você falou aí dessa sua intenção de fazer a junção da máquina, o corpo à máquina e ainda ter esse estímulo tecnológico junto. Nesse tempo de pandemia, eu já tinha visto um documentário sobre grandes coreógrafos contemporâneos e eles falavam muito, inclusive uma professora do Instituto Laban, que dizia que, e olha que interessante, uma professora velhinha já, e ela dizia, se a tecnologia está chegando para nós, significa que a dança precisa se apoderar da tecnologia. A próxima dança contemporânea é tecnológica. E aí eu quero saber de você se a gente vai conseguir se abrir para esse novo estímulo. Será possível? Eu acho que a gente já faz isso. Uma das reflexões, você me lembrou de sempre depois dos trabalhos a gente costuma fazer um bate-papo, é muito interessante receber esse feedback, essa troca. Adoro também. E um feedback de cyber foi de uma pessoa dizendo que a tecnologia não é um problema, mas é necessário. Na verdade, ela pode ser uma facilidade, ela pode ser maravilhosa, desde que você saiba como usá-la. Sim. Então, é o saber usar. Mas o que eu ia voltando, o que eu ia falar é que, por exemplo, Merce Cunningham já usava o vídeo para editar e para fazer a coreografia, editando as imagens. Então, ele começou também um trabalho de videodança, ele trabalhou com John Cage. John Cage usava a tecnologia para manipular o som. Então, isso já está acontecendo. Mesmo nesse momento de pandemia, olha quantos trabalhos têm sido criados. Sim. A distância, olha, eu acho muito interessante da tecnologia que, sim, ela criou distanciamentos, mas ela me faz chegar na China em 30 segundos que eu levo para discar aqui. Sim. Então, ela, apesar dela afastar, de uma forma ela aproxima.
E durante a pandemia, as nossas relações continuam através dela. Né? E também, se as nossas relações continuam, como eu trabalho com pessoas, o trabalho continua. Sim. Né? Então, tem acontecido. A dança tem absorvido e tem utilizado a tecnologia, na minha opinião. Fantástico. É isso, gente. Conversamos com Gabriela Moriondo, mas antes da gente finalizar por completo, eu tenho um desafio para fazer para você. Você começou a entrevista dizendo que gosta de viver perigosamente, que você gosta da limitação, porque a limitação te dá espaço para criação. Olha como eu cato tudo, tá vendo? Escorpião para aqueles bem danados. E que a tecnologia te ajuda a criar, porque você continua mantendo relação com as pessoas. Então, para a gente fechar o programa de hoje, vamos improvisar nas nossas telinhas? A gente improvisa, você daí e eu daqui, e a gente encerra assim o nosso programa, pode ser? Pode ser. Maravilha. Deixa eu sentar direito. É isso, gente. A gente vai improvisar agora e eu quero só fechar esse momento agradecendo a Gabriela Moriondo pelo momento, pela entrevista, pela entrega aqui. Você se abriu para nós, isso é muito lindo. Eu estou muito grato, muito feliz por esse momento. Eu acho que o objetivo do Café com Dança é esse. É conversar com artistas que acrescentam as nossas ideias, que acrescentam as nossas inspirações e que tragam, assim como a Gabriela nos trouxe, um alento a mais. Os artistas, apesar de estarmos distantes e estarmos, de certa forma, produzindo sozinhos, nós não estamos completamente solitários, nós estamos juntos, né? Essa comunidade ainda está junta de alguma maneira, unida de alguma forma, por algum propósito, e isso é o mais importante. Vou obrigada, Fábio, aqui. Foi um prazer. Você é maravilhosa. Gostei muito, obrigada pelo espaço. Obrigada pelo espaço para contar. Linda demais. Eu estou chocado. Eu vou sair dessa entrevista salpicando de ideias. Pelo amor de Deus, bora.